Pinheiral, 25 de abril de 2022, 93ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Demóstenes José Nunes Paulino, Marco Antônio Pereira, Jordácio Elias Mendonça, Luiz Carlos da Silva, Karina Valim Pires de Oliveira, Leonardo Sergino Cabral, Maratu Franco Garcia, Leonardo Francisco de Barros, José Augusto dos Santos Cardoso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 92ª sessão ordinária realizada no dia 19 de abril de 2022. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro-a aprovado e determino ao senhor secretário que leia o expediente. Projeto de resolução 2 de abril de 2022. Dispõe sobre obrigatoriedade que todas as documentações, comunicações de conteúdo que tramite no âmbito da Câmara Municipal de Pinheiral, que seja digitalizado, arquivado de forma de 100% digital e determina outras providências. Justificativa. A presente resolução visa, além de adequar a transmitação de qualquer documento, informação ou conteúdo que tramita no âmbito de utilidade da legislação da regência de uma maior eficiência segura que se refere à tramitação do documento de informação geral, sobretudo do objetivo tais documentos e informações, do cuidado com o arquivamento temporário definitivo dos mesmos, evitando perdas, desvios, danos de documento, etc. Por afim, não se pode sequer tramitação de documento de informação venha a ser digitalizado, que permite uma publicidade segura e garante maior acesso ao conteúdo de tais documentos de informação por parte do munícipe, dentre outras vantagens, diante de exporte sólido da apreensão, inclusive do projeto que, pois transmitir, regular, será afinal deliberado e aprovado. Pinheiral, 25 de abril de 2022, Demóstenes José Nunes Paulino, vereador, Marco Antônio Pereira, vereador, Jordácio Elias Mendonça, vereador. Memorando 84, 2022. Pinheiral, 12 de abril de 2022. O presidente da Câmara Municipal e vereadores de Pinheiral solicita a sessão solene do Dia Mundial do Escoteiro Revoar, cumprindo certificamente, venha solicitar uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial do Escoteiro Revoar, realizado no dia 28 de abril de 2022, às 19 horas. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiral, a fim que torne conhecimento de alguns trabalhos realizados no nosso grupo, nossa cidade, que seja realizado em homenagem a alguns chefes. Essa sessão compreende uma lei municipal feita na cidade no ano de 2019 pelo Dia do Escoteiro. Certo, podemos contar com a vossa colaboração nesse sentido. Antecipadamente agradecemos e aguardamos a resposta a pedido. Indicação 119/2022. Karina Valim Pires de Oliveira, vereadora com assento nessa coluna da casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica, excelentíssimo senhor prefeito, que seja realizada a manutenção dos bueiros localizados na rua Arnaldo Silvani, antiga rua Barbosa,
e Rua Olavo Bilac, localizada no bairro Jardim Bela Vista, atingindo a Avenida Newton Pena Botelho. Justificativa: a situação causa riscos de alagamentos para os moradores e usuários da via pública por trafegarem por ali. Lembrando que a localidade tem um grande número de residências, sendo alguns delas encontram no nível baixo da rua, além do fluxo de veículo constante, favorece as águas que escoam em direção das casas supracitadas. Pelos fatos acima expostos. Sala da sessão, 25 de abril de 2022, Carina Valim Pires Oliveira, vereadora. Indicação 120/2022. Carina Valim Pires, vereadora, com assento nessa coluna da casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público e Coordenadoria de Transporte de Trânsito, que seja realizada a sinalização do cruzamento que corta a rua Helena Correia de Miranda, no bairro São Jorge. Justificativa: a presente indicação tem a necessidade de trazer melhoria e segurança, pois aludir à rua não possui sinalização adequada. Lembrando também que os carros trafegam em alta velocidade, podendo ocasionar acidentes muito graves. Pelos fatos acima expostos, provoca a Secretaria Municipal de Serviço Público, por caráter de urgência, adotar medidas cabíveis no sentido de promover o serviço acima mencionado. Sala de sessão, 25 de abril de 2022, Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora. Indicação 121/2022. Demóstenes José Nuno Paulino, Mar Arthur Franco Garcia, vereadores, com assento nessa coluna da casa, das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Saúde, que promova a instalação de uma unidade de programa de saúde da família no bairro Oriente. A presente indicação finaliza no mecanismo de facilitar os moradores do bairro, através de oferta de melhores condições de acolhimento e serviços de saúde prestados no nosso município. Tal deslocamento de muitas vezes dificulta o acesso de determinados dos pacientes que necessitam esforços para realizar recursos para os bairros vizinhos. Destaca ainda que a instalação do PSF no interior do bairro representará significativo auxílio dos moradores do local, bem como os moradores do bairro Chalé e Paraíso, uma vez que, diante da transferência dos moradores do bairro Oriente para o atendimento em sua própria sede, serão disponibilizadas vagas através de redução do fluxo de pacientes, por consequente da maior rapidez e conforto de atendimentos PSF. Sala de sessões, 25 de abril de 2022, Demóstenes José Nuno Paulino, vereador, Mar Arthur Franco Garcia, vereador. Indicação 122/2022. Luiz Carlos da Silva, vereador, com assento nessa coluna da casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, realiza a manutenção de reparo de escadão, dá acesso ao bairro Cruzeiro, localizado na rua Juarez Távora, próximo à Escola Municipal Roberto Silveira. Justificativa: a presente indicação escope resolver o grande problema localizado de moradores e estudantes usarem o escadão Cruzeiro, localizado na rua Tavares Tava, próximo à Escola Municipal Roberto Silveira, no bairro Centro. O local encontra-se em acesso de mato alto, dano de corrimão, que demonstra a necessidade de intervenção do poder público assegurar a integridade física da população, dando suporte para o correto atendimento à necessidade da população transita pela região diariamente. Sala de sessão, 25 de abril de 2022, Luiz Carlos da Silva, vereador. Indicação 123/2022. Luiz Carlos da Silva, vereador, com assento na coluna da casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, reitera o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja promovida a implantação de sinalização de mão única na rua José Ribeiro Carvalho, no bairro Rolamão, acrescentada a instalação do redutor de velocidade quebra-mola na localidade, de acordo com a disposição do Código de Trânsito Brasileiro. Justificativa: todavia, apesar do conhecimento da boa parte da população do Poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, promova a sinalização de trânsito adequada na via, indicando sentido de mão única. Resiste também que a necessidade da instalação de redutores de velocidade, que o mesmo tratando na situada rua, lamentável, muitos motoristas insistem em transitar em alta velocidade, colocando em risco a população residente na região. Especificamente crianças, por causa da sua inagilidade, a baixa recepção pode facilitar a vítima desse tipo de importuno, como inclusive já foi solicitado pelo autor da presente procuração em outras oportunidades, conforme a indicação número 60/2014, 45/2015, 136/2018, 53/2020, 16/2021, nos anos de 2014, 15, 18, 20 e 21. Sala das sessões, 25 de abril de 2022, Luiz Carlos da Silva, vereador.
Indicação 124/2022. Mara Franco Garcia, vereador com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indique, excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente Secretaria Municipal de Serviço Público, seja promovida a desobstrução da rede de esgoto localizada na rua Helena Correia de Miranda, na altura 2851, no bairro São Jorge. Justificativa. Esse tipo de situação ainda é delicado no nosso município, já que não podemos ideal para o escoamento de águas pluviais e tratamento de esgoto, fazendo, necessitando, importando controle de observação no poder público, a fim de possíveis vazamentos que sejam causadores de grandes danos na nossa população. Dessa forma, a presente indicação almeja a desobstrução do desentupimento da rede de esgoto da Helena Correia de Miranda, no fim de sanar o problema relacionado às condições sanitárias dos moradores próximo ao número 2851, no bairro São Jorge. Sala de sessão, 25 de abril de 2022, Mara Arthur Franco Garcia, vereador. Requerimento 21 de 2022. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, requer à mesa diretora, ouvindo do outro plenário, que seja reiterada a correspondência legislativa do diretor de agência do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, da cidade de Volta Redonda, pleiteando a instalação de um posto de atendimento do município de Pinheiral. Justificativa. É substancial a importância da instalação de um posto de atendimento no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, na cidade de Pinheiral, por quanto atualmente o nosso município tem que se deslocar na cidade Barra do Piraí ou Volta Redonda para requerer qualquer tipo de benefício, o que vem a ser mais dificultoso. Com o posto de atendimento no nosso município, a população de Pinheiral será atendida com maior agilidade, bem que não precisará gestar dinheiro de passagem, dinheiro esse que muitas vezes conseguido através de empréstimo. Por esta razão, do ano 2009, o autor da presente pleiteou junto à instituição no mesmo pedido, conforme o requerimento 18 de 2009. Câmara Municipal de Pinheiral, 25 de abril de 2022, José Augusto dos Santos Cardoso, vereador. Em discussão o requerimento. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. Não havendo matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Parecer, legislação, justiça e redação final. Referência. Projeto de lei 16 de 2022, relator Luiz Carlos da Silva. Relatório. Vem essa comissão parecer a análise do projeto de lei número 16 de 2022, de autoriza da mesa diretora, reconhecendo o município de Pinheiral no dia 9 de julho, com o dia colecionadores de atiradores e de caçadores de suas atividades do risco, configurado efetiva necessidade de exposição de situação de risco de vida, incolumidade física, conforme nos termos do artigo 10 da Lei Federal número 10.826 de 2003. É o relatório. Ato contínuo fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Tal proposta justifica para reconhecer dia 9 de julho como Dia Municipal do Colecionadores de Atiradores e Caçadores, em razão da relevância dos indivíduos enquadrados, tais categoria respeitada a legislação em vigor dos limites estabelecidos. Nesse sentido, à luz dos artigos 5º, 22 e 30 da Constituição Federal, consideradas liberdades individuais previstas, bem como as competências legislativas da União Federal do município, há de se falar em perfeita consonância do projeto de lei com a distribuição constitucional competência, portanto, de sua adequação formal e material. Desta forma, voto por sua aprovação. Luiz Carlos da Silva, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 25 de abril de 2022. Luiz Carlos da Silva, presidente. Mara Arthur Franco Garcia, vereador. Jordaça Dias Mendonça, vereador. Em discussão o parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de Educação e Cultura. Comissão de Educação e Cultura. Parecer. Referência. Projeto de lei 16 de 2022. Relator José Augusto dos Santos Cardoso. Relatório. Vem essa comissão em análise do projeto de lei 16 de 2022 do autoria do vereador Demóstenes José Nuno Paulino, que reconhece o município de Pinheiral dia 9 de julho como dia dos colecionadores de atiradores e caçadores de suas atividades, como atividade de risco, configurando efetividade, necessidade de exposição, situação de risco, a vinda incolumidade física, conforme nos termos do artigo 10 da Lei Federal número 10.826 de 2003. Fundamento do inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator.
A fixação das datas comemorativas da lei municipal exerce o limite de autonomia legislativa que foram dotados os municípios, mesmo considerando a existência da lei federal, dispor sobre esse tema, portanto, das matérias de competência privativa da União. Nada desse sentido, ou seja, prevalência ao autonomia municipal. A Lei Federal número 10.826 de 2003 já prevê o artigo 6º, inciso 9º, o porte de arma para os integrantes da entidade desportada legalmente constituída. Entanto, exaustir a competência da União, o reconhecimento do presente projeto de lei não inova ou reduz qualquer dos requisitos das leis previstos no artigo 4º da Lei Federal de número 10.826 de 2003. Entendemos o projeto que encontra em ordem para aparecer do outro plenário, assim favorável para sua aprovação. José Augusto dos Santos Cardoso, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 25 de abril de 2022. José Augusto dos Santos Cardoso, presidente. Jordaça Elias Mendonça, membro. Luiz Carlos da Silva, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 16 de 2022, de autoria do vereador Demóstenes José Nunes Paulinos, que reconhece no município de Pinheiral o dia 9 de julho como dia dos colecionadores, atiradores e caçadores e suas atividades como atividades de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, conforme os termos do artigo 10 da Lei Federal de número 10.826 de 2003. Em discussão ao projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, processo administrativo número 84, 2022. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório, vem essa comissão parecer do pleito dos atos do processo administrativo 84, 2022, feito por Flávia Filomena Vieira Ramon, diretora do Grupo Escoteiro Revoar, pugnando a solicitação de sessão plenária nos dias 28 de 4 de 2022, às 19 horas, para a realização da sessão solene no Dia Mundial do Escoteiro. Relatório. Ato contínuo fundamento do inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Primeira fase, impedir de destacar que o pleito formulário dos autos administrativos do número 84 de 2022 apresenta viável, devendo, contudo, observados alguns cuidados, conforme demonstra a seguir. Existem 3 situações em que é possível o empréstimo do plenário. Primeiro, no caso de finalidade puramente institucional, forte carga de interesse público envolvido, porém somente de deliberação do plenário dos termos artigo 9º do caput de inciso 10 do artigo 46 da Resolução número 10, de 14 de dezembro de 2000, do Regimento Interno. Segundo, no caso de manifestação física, culturais ou partidos políticos, o estatuto devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral, que terão direito à utilização gratuita do local ser realizado de suas apresentações, reuniões ou convenções, responsabilidade pelos danos causados à realização do evento solicitado. Entretanto, seguimos o exemplo anterior, que terá a haver deliberação plenária nos termos do inciso 10 do artigo 46 do Regimento. Terceiro, no caso recesso regulamentar legislativo, onde a concessão do uso do plenário conjunto com a galeria dependerá somente do consentimento do presidente, da edibilidade e inteligência do parágrafo 3º do artigo 9º da Resolução número 10, 14 de dezembro de 2000. No presente caso, verifica a situação pelo artigo 9º do Regimento Interno, primeiramente da situação descrita supra, logo atendo o comando emerge do se referido artigo. Não existe jurídico ao pleito estabelecido por parte, impondo somente escrita soberância às restrições ponderadas acima. Desta sendo, uma vez atendida as premissas, arguidas acima pelo voto da aprovação do pleito. Luiz Carlos da Silva, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 20 de abril de 2022. Luiz Carlos da Silva, presidente. Maratil Franco Garcia, membro. Jordaça Elias Mendonça, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única, o requerimento do Grupo Escoteiro do Ar e Revoar, que dispõe sobre a disponibilização do plenário para a realização de sessão solene no dia 28 de 4 de 2022. Em discussão, o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 94ª sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, às 17h30. Uma boa noite a todos.